Olá, pessoal. Voltamos aqui com o nosso Taço Conta, né? E como eu disse, né? A gente está nas gravações aqui especiais aqui, né? Que é aqui no nosso lindo Casa Cor, que a gente está num ambiente maravilhoso, né? Vocês não estão podendo ver, mas vocês tenham certeza que é muito bonito. Então, gostaria de dizer que a gente está no mais um podcast hoje, muito legal, com a Camille, que eu vou apresentar já já para vocês, mas gostaria de pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, nosso YouTube, nosso TikTok, né? Nosso Spotify, né? Nosso Facebook. Então a gente está com tudo quanto é aí. E também agora a gente está no SDP TV, que eu falei no podcast passado, né? Que a gente está lá também com um programa toda segunda-feira, de 7h30 às 8h, falando exatamente o que a gente está passando aqui para vocês, contando tudo. Então vamos lá, gente. Como nem todo mundo está vendo ainda todos os podcasts, a Camille já esteve aqui com a gente, né? Já tivemos aqui também, falando um pouquinho dessa área de gestão, de recrutamento, de seleção. Então, hoje é Camille. Camille, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez aqui, vocês, parceiras, né? Falando com a gente sobre gestão de pessoas, recrutamento e seleção. Um tema super legal e, assim, não é nem questão de atual, é um tema necessário para as nossas vidas de empresas, né? Então, a Camille, ela é assistente social e pedagoga. Ela é pós-graduada em Educação de Jovens e Adultos, foi consultora do Banco Mundial. O negócio aqui não é gente pequena não, gente. É um negócio complicado aqui, viu? Foi consultora do Banco Mundial, ministrou treinamento para centenas de profissionais em metodologias desenvolvidas em parceria com os empregadores, institutos e empresas de pesquisa. É especialista em gente, é por isso que ela fala de gestão de pessoas, né? Pesquisa qualitativa e coordenação de campo na Todos. A Todos é uma empresa delas que a gente também já teve aqui com a Dani, né? Então, Camille, seja bem-vinda, né? Aqui no nosso podcast Taço Conta. Então tá, Carla. A Todos é uma empresa que eu abri junto com a Daniele Nascimento, que é minha irmã. Nós temos mais ou menos 1 ano e meio aí de empresa aberta, com a proposta de ser elo, né? Elo tanto dos institutos, empresas que nos procuram, para solução de demanda, de questões, de problemas. Então, hoje a gente atua tanto na área quant, né, que é a área que a Daniela atua, ela é economista, tanto na área de pessoas, com entrevistas qualitativas, e aí por isso que também entra recrutamento e seleção, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então, hoje a gente faz esse atendimento a essas empresas e institutos que, de certo modo, né, nem sempre tem um braço aí para trazer todas as soluções e todas as questões que eles gostariam de tratar. E aí eles se debruçam junto com a gente para pensar nessas soluções e nessas alternativas. Então a gente sempre fala que a gente é elo, né? Elo entre o que a empresa demanda e o que a gente pode aí solucionar e tratar junto com as empresas. Trabalhar com esse quant, né, da Daniele, mais o seu, mais que é a parte humana. Isso, mais a parte humana e a parte qualitativa também, que a gente faz hoje junto com as pesquisas qualitativas, né, com outros tipos de metodologias tudo isso também. para ajudar, né, os empresários a tomada de decisões, as gestões das empresas, né, que é o trabalho também de vocês, né? Exato. Hoje em dia a gente tem ajudado muito nisso, tá uma palavra que tá a todo momento, né, que é evidência, né? Então a gente tenta auxiliar nessas buscas por evidências para que essa tomada de decisão seja o mais assertiva possível. Então é isso que a gente faz. Perfeito. As empresas dizem que elas não estão encontrando pessoas certas e qualificadas, né? E é um contrassenso, é uma coisa errada, porque o desemprego está enorme aqui nesse país. As pessoas dizem que não encontram uma posição no seu perfil. O que está acontecendo, Camille? Conta pra gente. O que eu tenho observado, eu tenho trabalhado com recrutamento e seleção ao longo desses 6 anos, né? Antes eu trabalhava numa outra empresa, que eu também fazia um trabalho muito parecido. E o que eu observo é que falta um pouco de transparência nos processos seletivos por parte das empresas, que por vezes não comunica muito bem o que espera de um candidato, quais são as habilidades, quais são as competências, né? O que esse trabalho de fato precisa entregar. Talvez é por causa das exigências, né, que são grandes, né, e às vezes a pessoa ela tem aquele negócio, né, você tem que dar primeiro para depois receber, né, e então o negócio fica assim, normalmente as pessoas querem primeiro receber para depois gerar a sua contribuição, né? Um medo também no sentido de algumas empresas tentam trazer pessoas mais generalistas, né, até para conseguir depois alocar elas dentro da... Entendi. Mas também tem uma questão de que os candidatos não demonstram muito bem, né, aquilo que eles vão conseguir operacionalizar. Então, por exemplo, a gente pega um currículo e esse currículo muitas vezes não comunica
é um currículo Frio. frio, um currículo pobre no sentido de falta de informação, né? Então, quando a gente vai contar uma história, a gente tem que contar a história da melhor forma possível. E eu acho que falta esse casamento. Falta um pouco a gente unir, né? O que a empresa espera e o que o candidato pode oferecer. Pra gente conseguir juntar essas pecinhas desse quebra-cabeça. E aí, quando você fala que um currículo frio, que traz profissão, mas também traz estado civil. Que diferença faz o estado civil do candidato, né? Será que é isso que realmente a empresa dá importância em saber? O estado civil, você tem filho, você não tem, documenta, as pessoas ainda trazem, né? Número de documento. Pior que eles nem sabem da LGPD. Pois é, então assim, que diferença vai fazer? Então a gente tem que comunicar a nossa melhor história, né? Eu sempre falo que quando a gente, a nossa melhor história. Então, aí a pessoa ela vai se candidata àquela vaga, você está abrindo uma vaga, né? E às vezes a pessoa ela não está muito preparada, né, para aquilo, não é mesmo? Querendo ou não, nós estamos vendendo, né? Nós estamos nos promovendo. E quando a gente vai para uma rede social, a nossa melhor história é a nossa melhor foto, né? São as nossas melhores impressões, são os nossos melhores momentos. Então é isso que a gente tem que colocar no currículo. Né? Fazer um currículo transparente, um currículo que comunique, que seja atrativo, que dialogue com aquela empresa. Ah, se eu tenho uma empresa que está buscando, sei lá, um vendedor. Será que eu já tive alguma experiência como vendedor? Então eu vou colocar essa experiência como algo principal no meu currículo. E as minhas competências e características também como algo, né, que está ali de acordo com um cargo de vendedor. Eu sei que a pergunta pode ser difícil, né? Mas assim, como você é da área, você vai saber muito melhor e vai nos dar aí, né, gente? Quem sabe, assim, essa mágicazinha aí. Por que tá tendo esse desencontro, esse desequilíbrio, né? De as pessoas não conseguirem, abrem as vagas, não conseguem, às vezes, pessoas competentes ou qualificadas para aquela vaga, e as pessoas reclamam que as vagas não condizem com o que elas querem. O que está acontecendo? Você que é da área de gestão de pessoas, que está de fora, né, que passa aí por esse processo de recrutamento, seleção em diversas empresas, qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que do ponto de vista do candidato, falta uma melhor comunicação mesmo, né? Então, por exemplo, eu quando vou selecionar um candidato, vou observar um currículo, eu olho a história de vida daquele candidato, quais são as suas experiências, o que ele traz que pode de fato me interessar, né? Se é um candidato que não tem experiência, mas qual a trajetória acadêmica dele? Então, às vezes, os estudantes falam muito, mas eu não tive nenhuma experiência, o que eu vou colocar? Às vezes a empresa quer alguém sem experiência. Sim, e isso é muito legal também, porque aí você consegue construir junto com essa pessoa o perfil que melhor te atenda, né? É mais fácil de você, entre aspas, moldar aquela pessoa, formar aquela pessoa. Então, eu acho que falta um pouco disso, falta você se comunicar melhor, você conhecer a empresa. Então, eu vou me candidatar para a Tasso, por exemplo. O que a Tasso faz? Né? O que ela vende enquanto produto? Quais são os clientes? Só conhecer a empresa. Pois né? e aí manda um currículo que manda para todo mundo, que também mandou para o shopping, que também mandou, sei lá, para uma empresa de consultoria que não tem nada a ver com a Taça. E aí quando a Carla pega esse currículo, fala, mas não tem nada a ver comigo. Né? Então acho que falta um pouquinho de se debruçar, ter o cuidado de pensar na empresa que ele está se candidatando, dele formatar, porque o currículo vai ser formatado para aquela realidade. Então se eu vou para a Taça, a Carla acha muito interessante pessoas comunicativas. Poxa, eu fiz um curso de oratória, vou colocar o meu curso de oratória, né? Tive uma experiência bacana numa empresa. Por exemplo, vai estar aqui no podcast. Sim. Entendeu? Camille, para a gente trabalhar com muitos parceiros, né, a gente tem e a gente trabalhar dessa forma, o cliente pede, às vezes, para que a gente lá na Tasso faça um processo seletivo. Não um processo seletivo, mas faça assim, uma captação de pessoas, né, para trabalhar dentro das empresas. E aí isso é muito complicado, né? E aí eu aprendi, né, assim, durante a minha carreira Tasso, eu fiz coaching já, né? Eu até agradeço a Yasmin, né, que me ajudou muito lá atrás. E assim, a gente aprendeu que é muito importante você conhecer como que essa pessoa está na sua vida pessoal, porque isso interfere muito como é o comportamento dela dentro da empresa. Então, lá no meu hall lá de itens que eu faço dessa, vamos dizer assim, humilde seleção, que eu não posso nem falar para a pessoa de recursos humanos, né, gente, que eu faço seleção, né? Ela fala de muitas perguntas pessoais, né? Então ela pergunta, por exemplo, se ela é feliz, se mora com os pais, se relaciona bem com eles, como que se relaciona no ambiente de amigos. Então são perguntas que ela vai responder e que às vezes as pessoas respondem até de forma contraditória. Tipo assim, se respondeu sim numa pergunta, a outra também deveria ser sim, ela põe não.
E aí, isso aí são itens que eu avalio. Por quê? Porque, na realidade, eu vou colocar essa pessoa dentro de um cliente. E essa pessoa vai ter relacionamento com um monte de gente. Então, eu não posso colocar essa pessoa num ambiente que ela não está preparada. Então, na minha visão, isso interfere muito nas relações. Eu aprendi isso. Eu acho que a pessoa que ela não tem controle emocional, que ela não sabe se relacionar com pessoas, não consegue lidar com isso, ela normalmente, mesmo que ela seja muito boa tecnicamente, ela vai gerar problema. Então, para trabalhar comigo, na Tasso, eu já tive muitos funcionários, eu adoro trabalhar com estagiários, mais de 200 pela minha carreira. Eu gosto de trabalhar com pessoas que conseguem se relacionar bem, que saibam tratar as pessoas bem, que segreguem os problemas pessoais dos profissionais. E isso é muito difícil hoje em dia, né? Então, eu também gostaria de ouvir, assim, você um pouquinho sobre isso, né? Já que a gente está falando disso aqui tudo. Para você conseguir comunicar, para você conseguir gerar conflitos. Então, são essas questões que você tenta trazer, né? Para ver se essa pessoa realmente tem aí essas habilidades para lidar com os seus clientes. Então, Camila, é muito legal isso, e hoje a gente está muito focado, né, em habilidades, né? Então, que o pessoal adora os jargões em inglês, né? Nossos soft skills, hard skills e por aí vai. E aí eu acho muito importante a gente, na hora da gente contratar, a gente ter pessoas realmente, né, que sejam proativas, né, que sejam criativas, né, que tenham certas habilidades que são essenciais, às vezes, para exercer alguns cargos, né? Então, isso também acho que é muito importante. Sim, e aí assim, o que a gente observa também é que a escola, né, como eu sou da área da educação, a gente vai muito para esse lado da educação também. As escolas têm preparado também os estudantes com as habilidades socioemocionais, né? Então, na nossa época, isso não estava dentro dos espaços escolares. Mas hoje em dia, a gente já observa esse movimento dentro dos espaços escolares para trabalhar essas habilidades, para quando o estudante realmente, né, vai passear em outros espaços, que ele tenha, né, a habilidade da comunicação, E discernimento, né? sim, de gestão de conflitos e por aí vai. Então, eu acho que falta essa comunicação por parte dos candidatos, mas também falta também por parte das empresas fazer um processo seletivo muito transparente, mas humano. Porque o que a gente observa é que as grandes empresas hoje, por vezes assim, colocam esses processos seletivos tudo em sistema. E esse sistema tem várias seleções, tem várias etapas, né? Sistema, sim. Vários sisteminhas aí que o candidato... o candidato vai, se inscreve nesse sistema, e aí tem uma outra etapa, e aí tem 5 etapas, e tem prova disso, prova daquilo, e com qual objetivo, né? O que você quer de fato comunicar com esse candidato? O que você quer extrair? Que habilidade você quer identificar que esse candidato tem em relação... Vamos fugir aqui do roteiro aqui. Fazer uma pergunta para você, né? Por onde você começaria? Técnica, emocional ou comportamental? Porque a gente tem esses 3 pilares, né? Quando a gente vai trabalhar numa empresa. Eu tenho que ter alguém que tenha boa técnica, eu tenho que ter alguém que se controle emocionalmente, que tenha comportamentos que sejam considerados no mínimo razoáveis para você trabalhar. Por onde você começaria? Olha, eu particularmente, eu gosto muito das habilidades emocionais, né? Começaria primeiro por aí. Sim. Tipo, se a pessoa não tem autocontrole, ela pira no processo. Eu acho que, assim, para nós é muito mais fácil você conseguir desenvolver uma pessoa tecnicamente do que você conseguir fazer com que essa pessoa adquira ao longo desse percurso as habilidades socioemocionais que a gente sabe que ela deveria ter desenvolvido ao longo da vida. Não que essa pessoa não vai desenvolver, vai totalmente, amplamente capaz de desenvolver. Eu começo pelas pessoais, né? Então, como é que eu faço, né? Falei, né? Meu humilde processo de seleção, né? Não vou chamar mais de processo de seleção, meu humilde modalidade de contratação. Eu começo primeiro pelas pessoais, né? Então, eu dou um questionário para a pessoa preencher. Eu acho importante isso, que eu avalio, assim, aquela questão que eu falei, né? Do que a pessoa pensa, se ela é feliz, se ela não é, mora com os pais, não mora, até religião, tudo, eu pergunto tudo. Depois eu dou uma redação, porque eu acho que saber se comunicar, ter discernimento, né? Eu acho que é muito importante para, claro, trabalhar com os clientes da Tasso, né? Que é o que eu faço. E aí depois a gente vai para os comportamentais, né? E aí assim a gente vai para os treinamentos. E as pessoas, elas têm um problema, né? Elas só querem fazer treinamento no horário de expediente, de 8 a 18, fala que não tem tempo. A gente tem hoje 1000 formas de aprender, né? Então a gente tem hoje, ainda mais agora, né, gente, com pandemia, ninguém pode dizer que não tem possibilidade de estudar. Então a gente tem 1000 ferramentas de estudo, né, Camille? E também tem tantas formas um pouco mais custosas e também formas até gratuitas, né? Então a gente está aí com várias oportunidades a todo momento para a gente tentar
se especializar e a cada vez mais melhorar aí, né, a nossa história, a história que a gente gostaria de contar. Gostei disso. Gostei. Eu gosto muito de falar que é a história que a gente gostaria de contar, porque quando eu pego um currículo, eu sempre olho para esse currículo lembrando que ali tem a história de uma pessoa, a história de um ser humano. E eu tento ser muito cautelosa em olhar ali todas as nuances que aquela pessoa está trazendo me comunicar. Então eu olho muito para a formação, mas eu também olho para as habilidades. Se aquele currículo ele vem com uma... É tão interessante quando você recebe um currículo que tem uma foto da pessoa se sentindo bem, uma pessoa sorrindo, uma pessoa comunicando, sabe? Do que você pega um currículo preto e branco, parecendo que é um currículo da década de 80, né? De quando eu aprendi, ali no Word, sabe? Aquele negócio engessado, que tinha que ser preto no branco, que tinha que ter todas as características ali muito bem formatadas, que não podia fugir de nada. Não, hoje em dia a gente tem N ferramentas que a gente pode utilizar pra gente deixar o nosso currículo atrativo, comunicativo com a nossa área de atuação. Então, né, a pessoa podia usar, né, um PowerPoint, uma coisa mais criativa, né, não aquele Wordzinho simples com a fotinho do lado, né, eu acho que é muito importante essa questão de currículo, né. Faça um currículo ali que mostre que você se preocupou com aquilo ali, que você gastou seu tempo, dedicou o seu tempo. Né? Porque se você, no primeiro momento do processo seletivo, que é o envio do currículo, demonstrou que você tem preocupação com o tempo e de se apresentar. Poxa, o que você vai demonstrar lá na frente? Olha que pessoa diferente, né, que eu tô selecionando. Porque é a primeira impressão. O currículo é a primeira impressão que a empresa vai ter do candidato. Sim, com certeza. Então vamos lá, Camille, olhando para quem se candidata, né, onde estão os erros de quem se candidata hoje em dia? Há uns 2 meses atrás eu fiz uma seleção grande, que a gente teve uma pesquisa lá na empresa e eu precisei selecionar umas 10 pessoas para trabalhar conosco. E a gente abriu vaga para o país inteiro, porque poderia trabalhar remotamente. E eu acho que um dos principais erros é que as pessoas fazem os envios para nós, os currículos, né? E quando a gente abre o currículo, não tem telefone. A pessoa não coloca o telefone no currículo. Como assim, gente? Não bota telefone. Com ela. Então não bota telefone, não bota e-mail. Não bota um ou outro, não bota os dois? Não, tem gente que não bota os dois. Não bota telefone, não bota e-mail. Exato, não bota telefone, não bota e-mail. A gente já recebeu o currículo sem informação de escolaridade. Então, tá, de que área você é? Né? Quais são as suas experiências? Ou então coloca as experiências de um modo muito resumido. Por exemplo, Camille, pedagoga. Então, currículo é um negócio complicado, né? Já peguei tanto currículo que a pessoa coloca assim, habilidades que eu tenho em mim. Você acha isso certo? Você acha que é legal fazer isso? Você não precisa colocar o que eu acho importante em mim. Coloca de uma outra forma, uma forma mais sutil, né? Habilidades. Pronto. Coloca lá, sei lá, comunicação, boa oratória, né? Eu falo que organização não precisa nem colocar. Na verdade, quando a gente olha para as experiências, as pessoas comunicam um pouco. Então, fui professora, né? Mas o que eu fazia enquanto professora? Não sabe, Trabalhava não coloca. atividades em grupo. Eu trabalhava atividades em grupo. Eu fui uma professora regente. Eu também auxiliei na parte de coordenação. Entendeu? Porque é uma área muito ampla. Trabalhei no núcleo pedagógico. Mas é uma área muito ampla. Então, quanto tempo eu fiquei enquanto professora? Né? Então, tudo isso as pessoas precisam comunicar, porque eu não vou saber se a pessoa não me comunicar. Né? Então, fui economista. Mas o que você fazia enquanto economista? Então, eu acho que a gente tem que se identificar, né? Porque não adianta nada também a gente fazer algo que a gente não se identifica, né? Tem que se identificar com alguma área específica, né? Não a gente precisa ser honesto, até porque combinado não sai caro, né? Já diz o ditado. Se você comunica aquilo que você espera, aquilo que você realmente tem na sua trajetória, a Carla não vai chamar você para uma vaga que você não tem interesse. E aí você não vai ficar insatisfeito e lá na frente vai falar, poxa, Carla, não é aquilo que eu esperava. Olha o tempo que a Carla gastou, né, para te selecionar e recrutar. Você acha que a remuneração versus, né, o desejo de ocupar a vaga, você acha que pode ser um empecilho para as pessoas? Olha, eu acho que eu gosto muito, né, e a gente fez isso da última vez e eu acho que esse foi um grande
Esse foi um grande, eu acho que eu coloquei como o maior motivo para o nosso sucesso em relação à chuva que a gente recebeu de currículo. Foi a gente ter comunicado com muita clareza a remuneração, os benefícios, e a pessoa olhou e falou, não, é essa remuneração que eu acho interessante, esse benefício eu acho interessante, então eu realmente vou enviá-lo. Porque eu acho que essa coisa de acordo com o mercado, né? Gente, é tão amplo. O mercado tá aí, é tão gigantesco. A minha empresa é uma empresa pequena. Para não expor quanto que você está oferecendo. Pois é, mas a minha empresa, que é uma empresa pequena, ela vai remunerar diferente de uma empresa que faz o mesmo trabalho, mas que é uma empresa muito maior. Então, é de acordo com o mercado mesmo? Esses dias, né, fiz nessa minha pré-seleção, assim, humilde seleção, uma entrevista com um candidato, né, ele trabalhou numa empresa muito grande aqui do estado, fatura milhões por ano, talvez até bilhões por ano, e eu peguei o currículo dele, a gente falou de currículo aqui, eu achei que o currículo dele foi muito bom, muito bem estruturado, sabe, Camille? Ele foi muito claro em dizer as atribuições dele, em dizer o que ele fazia dentro da empresa, né? Ele não focou nas habilidades que ele tinha, né, e tal, mas ele foi muito transparente, direto e objetivo no currículo. Então, eu gostei bastante, chamei ele. E aí, claro, quando a gente trabalha numa grande empresa, e isso é muito comum, a remuneração, ela está acima da média, né? Por quê? Porque a empresa, ela tem, para ela manter o colaborador, ainda mais um cargo assim contábil, dentro de controladoria, ela tem que ter um salário maior do que, claro, no escritório de contabilidade. Então, a primeira coisa que eu falei com ele, quando eu conversei com ele pessoalmente, foi a questão de salário, que ele sabe que ele não ganharia o que ele ganhava na empresa dele anterior. E eu também analisando, conversando com ele, eu falei, poxa, você trabalhou tantos anos nessa empresa, né? Você tinha um bom salário e tal, muito tempo, tipo 6 anos, 7 anos. E ele é novo, né? Ele é casado, tem um filho, e eu falei bem assim, para você estar num lugar desse, você foi super indicado por uma pessoa que eu confio, você saiu da empresa, não foi por salário, foi alguma coisa pessoal, imaginei eu e perguntei. E ele foi muito transparente, ele foi muito claro, ele disse que realmente tinha sido um problema pessoal, que não foi questão assim de salário, não foi questão de mente, foi ele, né? Ele teve um problema com a esposa, ela tá doente, e aí ele não estava conseguindo conciliar, e a empresa não estava conseguindo compreender, então ele pediu para sair. E aí falei com ele, olha, seja claro para o cliente, você não vai ganhar o que você ganhava lá, mas você vai ter uma flexibilidade. Você vai trabalhar em regime híbrido, você vai na empresa 3 vezes na semana, 2, você pode escolher essa quantidade de dias que você vai ficar em casa, ou os dias que você vai ficar em casa, então você vai poder cuidar da sua esposa. Falei, seja claro com o cliente, né, que no caso é o meu cliente, né, porque apesar de não sou eu que vou pagar, né, o cliente vai pagar, mas o envolvimento é comigo, né, Camila? E assim, ele vai lidar com outros setores da empresa. Então, falei, seja claro com o cliente, seja transparente, então eu gostei muito dele. E aí eu vi também que ele saberia lidar com o público que é o público de construção civil, né, que não é um público fácil da gente lidar, não só os colaboradores, mas também os gestores, né? A maioria é engenheiro, né? Então, são pessoas que são mais impositivas, né? Não tem aquele jeito delicado, vamos dizer, de ser. Então, eu já estou acostumada, né, filha, que eu estou nisso há muito tempo. Então, eu acho que é importante isso, né? Então, esse exemplo que você estava citando aí, isso que você estava falando, eu acho importante a pessoa ser transparente. E eu falei com ele, né? Seja transparente para o cliente, né? Para o meu cliente, conta para ele, fala das suas dificuldades, né? Diz que você já tem viagem programada. Eu falei, por mim, Carla, não tem problema nenhum. E também falei com ele assim, sabe? Talvez em comparação ao que você ganhava antes, é pouco, vamos dizer. Mas para o que você vai fazer agora, que eu vou formar você, é muito. Então, eu acho que tem que pensar nisso, né? Eu em todos os processos, ainda, mas acho que sim. Eu sempre sou muito transparente. E uma coisa que a gente gosta muito, que a gente faz muito, e a gente observa que dá certo, e eu acho que é um pouco disso que você traz para nós também, é da entrega. Eu acho que pouco importa, né? E aí muitas empresas ainda muito tradicionais não pensam dessa forma e tá tudo bem, mas pouco importa a carga horária. Eu acho que muito mais importa é a entrega. Exatamente. Se o seu produto que foi combinado, foi acordado, está entregue com qualidade, tá tudo bem. Não tem por que você ficar ali achando que a pessoa tem que trabalhar 8 horas por dia, 44 horas semanais, de segunda a sexta. A pessoa trabalha muito mais 44. Exato. Então, Camila, assim, vamos falar assim de quem se candidata, né? Igual, por exemplo,
Ontem a Késia, sei lá, começou a mandar mensagem pra mim, que vocês sabem, eu sempre falo da Késia, né, gente? Késia começou a mandar mensagem pra mim, falando que ela ia chegar atrasada, não sei o que. Antes dela terminar de escrever, eu já botei o quê? Cara, eu não quero saber se vai chegar atrasada. Eu quero saber o seguinte: o podcast de amanhã tá tudo certo, já pegou o briefing com todo mundo, já confirmou, tá tudo certo com o pessoal da Fornex, da Casa Cor tá tudo certo. Então, minha preocupação é assim, sim, você já fez o que você precisava fazer? Ok, cara, então você só me diz assim, ó, vou me atrasar, ou vou chegar mais tarde. Se você vai chegar 10, 8, 9, então, assim, eu acho que a gente também tem que ter essa clareza, né, de quem se candidata e ser claro nisso, né, em comportamento e necessidades que você tem que ter dentro da sua vida. Porque, pô, todo mundo tem problema, né? E quem contrata também, né? Também tem isso, né? E quem contrata, né? Quais são, assim, o que a pessoa precisa ter de clareza na hora de contratar? Eu acho que quem está fazendo a transparência, a falta de transparência é um grande erro. Porque quando essa pessoa ela entra, muitas das vezes ela imaginava que seria uma coisa, e aí se depara com outra, e aí muitas vezes acontece a ruptura, e aí você tem um gasto muito grande para você iniciar o processo seletivo todo de novo. Então acho que a falta de transparência, tanto de remuneração, como também, né, daquilo que a pessoa vai exercer, das atividades que essa pessoa precisa desenvolver ao longo da jornada dela de trabalho. Eu acho que é um grande problema. Eu acho que esse, assim, o que eu tenho observado é o principal. Acho também que a questão de você não alocar muito bem, sabe? Não conseguir alocar muito bem esses funcionários dentro das atividades. Que estão mais relacionados com a pessoa. E também, um ponto muito sensível, mas acho muito importante falar, as empresas hoje que não têm se atentado tanto para a questão da maneira correta de contratação desses funcionários. Né? A gente sabe que a gente tem várias maneiras corretas de contratar pessoas. A gente tem os estagiários, que tem uma legislação, né, para os estagiários. A gente tem os CLTs, exato, tem os CLTs, temos PJ, mas quando que a gente contrata PJ, né? Qual que é a forma correta de contratação de PJ? E aí que eu tenho observado também no mercado, é que muitas empresas hoje têm realizado, né, a famosa PJização e têm esperado que esse funcionário seja um CLT. Que ele cumpra a carga horária de 44 horas semanais, que ele faça as entregas. Eu podia ser um case pra ela. O PJ é PJ. Nem sabia que assim já tava anotado só ontem, tava olhando aí. Então, eu tô aqui, pode mandar por mim, sabe o que eu falei, mas eu nem sei onde você tá. Não, tem que ser um case, a Camila tem que ir lá na Tarso, ficar lá uma semana quietinha, sem se mover, eu nem vou saber que ela tá lá. Então, acho que tudo isso assim, são os problemas, sabe? Que as empresas acabam realizando quando vão fazer o recrutamento e seleção. O que a gente observa, né, por vezes, é que essas pessoas que são selecionadas falam, poxa, mas eu fui selecionado para ser PJ e agora eu tenho que estar na empresa, cumprir uma carga horária fechada. Com base nisso, vou fazer uma pergunta. Camille, a gente está aqui falando, né, dessa questão de processo de seleção, de toda essa parte de erros, né, dos candidatos e da empresa. Mas queria fazer uma pergunta para você, vou só contextualizar um pouquinho, né? Eu tenho citado muito o curso que eu fiz lá em Israel, né, e os estudos que eu vi nesse curso, os diversos estudos, mas um dos estudos que mais me chamou a atenção foi o do MIT, né? E esse estudo, e eu indico para todo mundo, tá, gente? Acesse, né, o MIT, olha esse estudo, que ele é muito bom. Ele fala dessa questão da empregabilidade nos dias de hoje, né? Então, ele fala lá o seguinte, que as pessoas vão mudar de rumo dentro da mesma profissão, vão mudar de carreira dentro da mesma profissão pelo menos 5 vezes, que os jovens não vão ficar mais que 2 anos dentro da mesma empresa, né? Isso por questão, assim, da questão de fidelização mesmo, a questão, assim, de querer mudar, arrojar, porque não tem mais a preocupação tanto com o financeiro, e sim com a qualidade de vida, com a experiência, sabe? Aquela coisa assim que você nunca imaginaria que a gente chegaria nesse ponto, né? Então, todas essas mudanças. Como que você vê, por exemplo, a Carla? A Carla hoje é empresária contábil, a Carla tem mais de 30 anos de experiência, 22 como empresária da Daço, sozinha, e tem um monte de projeto aí na empresa, e de repente, tem o podcast, né, tem lives, e de repente a Carla recebe uma proposta, né, de uma empresa para ser
trabalhar dentro dessa empresa de 8 às 18, mas aí a Carla também coloca as condições dela, né? E aí essa empresa oferece para a Carla, vem trabalhar comigo, você tem experiência, você vai contribuir muito para a gestão e eu pago, te remunero o que você ganha hoje na Tasso, né? Como PJ, para você vir para dentro da empresa, e você pode, de repente, até ser sócia, ser diretora dessa empresa aí. E aí a Carla vai. Mas independente da Carla ir ou não, o que você acha que está acontecendo no mercado para que empresários estejam oferecendo a outros empresários a oportunidade de largar o deles para eles contribuírem dentro da empresa? Por que está acontecendo isso agora, entendeu? O que você acha? Olha, o que eu tenho observado dessa questão da pejotização é mais no sentido de pessoa física, o que é um grande problema, né? Então, assim, eu enquanto pessoa física, Camille, por exemplo, pedagoga, vou ser contratada não para fazer um trabalho enquanto uma especialista, né? Como é o exemplo que você acabou de dar, mas para fazer um trabalho, sei lá, vou dar o meu exemplo, tá? Do meu mercado, enquanto uma pesquisadora. Né? Então, acho que isso é muito sensível, né? Porque, na verdade, quando a gente vai olhar toda a legislação, e você sabe muito melhor do que eu, a gente sabe que não é o caminho correto, né? A gente tem outras formas de contratação corretas para ser feitas nesse momento. Quando a gente fala de questão de mudança de carreira, eu acho que isso está muito comum e sim está muito atrelado àquilo que a gente busca enquanto projeto de vida. Né? Então, por exemplo, eu, enquanto pedagoga, que eu sou assistente social, sou pedagoga, não trabalho na área convencional, nem de uma nem de outra, fui para a área de pesquisa, trabalhei um tempo em escola, né? Hoje estou trabalhando com assessorias e como consultora e tudo mais, como analista, mas essa mudança está muito mais próxima daquilo que a gente quer enquanto projeto de vida, né? Eu quero talvez uma vida um pouco mais calma, né? As pessoas que buscam isso um pouco mais calma, um pouco mais flexível, que eu consiga dar conta também da minha formação, que eu quero continuar uma formação. Você acha que a pessoa deveria ser transparente no processo seletivo e falar isso? Acho, mas eu penso também que hoje, olhando também pro olhar, na verdade, do ponto de vista da pessoa que está ali, né? Do candidato, tentando aquela vaga. Eu acho que a pessoa se sente também muito pressionada, muito acuada de ser realista e de não conseguir aquela vaga. Então, Camila, é complicado, né? Hoje em dia as pessoas, elas têm muita dificuldade de mudar, assim, entendeu? As pessoas que já estão no mercado há tempo. Então, tem algumas coisas que eu sempre cito aqui, né, no nosso podcast. Eu acho que eu tenho tido um aprendizado gigantesco, onde eu estou passando por lá, que é a presidência do CRC, porque a gente convive com muitos profissionais. Eu sempre convivi, sempre fui a muitos eventos, né? Mas hoje, independente de ir a evento, eu convivo com muitos empresários contábeis, os próprios colaboradores lá do CRC. E eu sempre falo, às vezes é tão notório que você não está bem, né? Onde você está, que você não está feliz. Eu acho que a gente tem que estar feliz, né? Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar, né? Assim, aqui no nosso estado, né? Porque eu acho que São Paulo isso é muito mais fácil, mas aqui a pessoa, sabe, você faz um concurso público, você tá ali, mas você não tá feliz, cara. Por que você não vai partir para outro rumo? Por que você não cria outra oportunidade? Porque não adianta você entrar no lugar com aquela cara, né? Puto, você já tá puto por ter que ir lá, né? Então, isso aqui vai te incomodar. Se o ônibus passar e jogar água em você da chuva, vai te incomodar. Se o cara falar bom dia com você do jeito que você não gostou, vai te incomodar. Então, por que as pessoas não fazem isso? Não buscam algo que vai deixá-las melhor? Eu penso que a gente vem de uma história, né, aqui no nosso país, principalmente de uma história de que sempre pensou o concurso público como uma estabilidade. Os nossos pais foram pais que a todo momento estavam ali. Faz concurso. Meu pai me obrigou a fazer concurso né? federal. Pois faz concurso, Carla. Faz concurso, Camila, né? Não tem que mudar de empresa toda hora. Empresa, a gente tem que entrar e tem que permanecer ali para a vida inteira. Então, a nossa geração é uma geração que foi ensinada dessa forma. Fiel à empresa, né, que a morte o separe. E agora a gente está vendo um outro movimento de gerações que não, né? Não estou feliz, não está comunicando com aquilo que eu quero, tchau. Estou indo para uma outra empresa. E isso tem se tornado muito comum, essa movimentação das pessoas que ficam 2 anos, às vezes até menos, né, numa empresa. Então, o negócio é complicado, sabe, Camila? Porque, por exemplo, falando aí de felicidade, onde você tá, eu dei aula há muitos anos na graduação, né? Não sei se você sabe disso, uns 15 anos. E para mim, 15 anos dando aula em graduação, hoje em dia, na época já era um desafio. Hoje eu nem
nem imagino, né? Porque eu não consigo dar aula online, pra você ter ideia. Acho muito chato. Mas respeito. E aí eu chegava na faculdade e, assim, eu comecei a ser pressionada para passar o aluno. Então, cara, é inadmissível na minha visão, eu que vim de empresa de contabilidade, estou dando aula para futuros contadores, onde eu me dedicava, porra, pegava, levava balancete, planilha para eles fazerem tudo, tentar dar o melhor de mim dentro da sala de aula, Camila. E aí meu coordenador ou o diretor fala, Carla, você está deixando muita gente em recuperação, isso é ruim para a faculdade. Porra, me desculpa, você me chamou aqui para ensinar, não foi para passar. Pô, eu não tenho que ensinar, o cara não sabe fazer regra de 3, eu tenho que formar ele como um contador. E outra, eu sempre dei as matérias mais práticas das instituições, porque à época nem todos os professores trabalhavam na área, era só professor, né? Só a única remuneração era a faculdade. E eu não aceitava isso, entendeu? Eu falei, cara, então começou a chegar um ponto, começou a me pressionar tanto aquilo, que eu falei, não, isso não dá para mim. E eu pedi demissão. Então, eu cheguei um dia na faculdade, falei pro meu chefe, que era o meu coordenador direto, porque eu pedi demissão de 2, né? Mas a primeira eu dei aula há mais de 8 anos, e a segunda acho que dei uns 4, 5, né? E a terceira foi por opção, por escolha mesmo. Eu cheguei num momento que eu não dava para dar aula em 3 faculdades ao mesmo tempo. Mas eu fiquei ficar louca, né? E aí cheguei e falei, cara, não tô feliz. Eu falei, amigo, não tô feliz aqui, porque eu tô sendo pressionada a passar aluno, então, para mim já deu, vou pedir demissão, isso foi durante a semana, né? E falei assim, mas vou ficar aqui até você conseguir alguém. Então, até o final do mês eu fico e tal, se você quiser. Se você não quiser também, eu posso pegar minhas coisinhas, né? Botar debaixo do bracinho, como diz o outro, né? E caçar meu destino. Mas eu amo dar aula, né? Eu dou curso hoje, mas eu não consigo me imaginar. Então, é complicado, né? Então, eu não estava feliz. Então, o que eu fiz? Vazei. Mas eu também acredito que vai muito da nossa maturidade profissional. Mas né? dentro de empresa igual. De hoje a instituição de ensino, mas dentro da empresa igual. Não, então, de hoje a gente tem esse olhar. Porque talvez a Camille de 10 anos atrás e a Carla de 10 anos atrás, talvez não tivesse condição de falar, olha, tanto por uma maturidade profissional e também por uma estabilidade que hoje a gente já consegue caminhar. Falando de 20 anos atrás, gente. Então, assim... E você comentou uma coisa bem interessante, essa questão do ensino médio, né? Então, eu estava fui ontem, né, nas escolas lá, fui na escola em Cariacica, também já fui em Viana, e aí eu cheguei numa sala de aula com um monte de menino, né, de garoto, e você perguntar naquela sala de aula o que os meninos querem fazer, e eles sabem, ó, eu quero fazer engenharia, e você perguntar, por que você quer fazer engenharia? Aí ele responder por que ele quer fazer engenharia. E na nossa época a gente não tinha direito de escolha, né? Na nossa época era o pai que dizia, então eu falava, pai, quero ser professora. Professora não dá dinheiro, não vai ser professora não. Quero fazer engenharia, pai, não, engenharia não tem como você bancar, só fazer contabilidade. Então, hoje eles têm opção de escolha, né? Então eles podem mudar, eles têm tempo para isso, né? E aí eu conversando com eles, eu vendo assim aquele brilhinho nos olhos, que, né, como foi na semana, foi na semana do Enem, né? Então, eles iam fazer Enem no domingo, a primeira fase. Então eu falei assim, cara, você vai fazer Enem no domingo, né? E você vê aqui eles tudo ansiosos para fazer e assim, pensando já na profissão. E eu pensando comigo, né? Quando eu dava aula na faculdade, eu chegava na faculdade, dia de prova, né? Eu falava assim, cara, dia de prova, né? Esses guri ficar louco, porque eu era carrasca pra cacete, tá? Chegava dentro de sala de aula, filho, mas eu era uma professora porra louca, né? Eu olhando ontem aqueles meninos de ensino médio, o professor brincando, entendeu? Pegando duro com eles, falei, cara, eu me vi ali. E eu na faculdade, eu chegava, eu dava aula descalço, eu subia na mesa, eu podia brincar. Sou muito brincalhona até hoje, até dentro de cliente. Mas eu levava os meninos pro boteco. Nossa, meu coordenador foi me pegar várias vezes. Eu com os alunos do boteco falei, não é minha aula. Eu fazia assim, é aula do fulano. Você não pode trazer os alunos pro boteco, Carlataz. E no dia de prova, Camila, era muito engraçado. Dia de prova, todo mundo já sabia que era a minha prova. Porque a turma de contábeis, elas ficavam todas no mesmo corredor. E aí, quando era dia de prova minha, tava todo mundo do lado de fora. Porque eu dava prova oral. Eu era o cão, eu dava prova oral. Eu dei aula de contabilidade de direito tributário, né? Contabilidade tributária. E aí eu resolvi dar prova oral. E eu botei todo mundo pro lado de fora. E ia chamando um por um. Quer dizer, quem estava dentro, quem respondeu as perguntas, não sabia o que estava acontecendo lá fora. E quem estava lá fora não sabia o que estava acontecendo aqui dentro. Então, cara, respondia a pergunta e ficava dentro de sala e de costas. Aí você imagina, eu era o cão. Então, quando você pensa assim, eu já fico sempre imaginando. Naquela época, eles estavam fazendo contabilidade e eles não pensavam em mudar, porque não tinha opção, cara, sabe? Assim, era o pai, a mãe falando que tinha que ser contabilidade. Muitos já vinham de escritório. E aí eu vou pra garotada que você comentou aí, né, de hoje. Cara, eles têm tempo para mudar, eles já sabem o que eles querem. E se eles não quiserem, eles mudam, né? Então, assim, na sua opinião, né?
para mercado agora, para mercado. Vamos sair dessa coisa de sala de aula, para mercado. Há tempo para mudar? Que a gente está falando aí desses estudos e tal, né? Há tempo para mudar? O que você acha? Sempre tem tempo. Eu acho que sempre tem. Na verdade, acho não, tenho certeza que sempre tem tempo. Penso que as pessoas precisam estar a todo momento buscando o que realmente querem para ser felizes, porque é o que eu falo sempre. Nós estamos no nosso trabalho 8 horas, 10 horas, por muitas das vezes passando mais tempo no nosso trabalho do que na nossa própria casa, com a nossa própria família. Então, é um momento, sim, do nosso, né, do nosso sustento, do nosso ganha-pão, mas é um momento que tem que ter Não pode ser uma felicidade, é um momento que tem que Não ter... pode tirar a fadiga pra você. Não pode. E tem que ser um momento de contentamento, né? De você acreditar naquilo que você faz. Seja o que você fizer, não importa. Mas você precisa acreditar naquilo que você faz, você precisa gostar daquilo que você faz. Eu sei que tem pessoas que vão achar que a gente é muito tópico, né? Sonhadora. Não é tópico, Mas não, não é é. verdadeiro. Eu acredito que... E aí, isso vai fazer com que muitas situações sejam minimizadas, que foi o que você disse. Quando a gente olha para uma pessoa e essa pessoa está adoecida mentalmente, essa pessoa está com uma depressão, essa pessoa está num quadro de estresse profundo causado pelo trabalho, compensa, né? Talvez não compensa você dar alguns passinhos para trás, para lá na passo frente. pra trás, pra dois pra frente. Exato, você conseguir aí realmente estar no lugar que você gostaria, que você acredita, que você se sinta bem, que é onde você sempre quis estar. Camille, muito bom esse bate-papo. E aí, eu queria, assim, porque a gente está já chegando nos finalmente. É uma pena que conversar com vocês da área de humanas é muito bom, porque a gente aprende muito, né? E aí, eu queria que você olhasse, né, Bruno, para essa câmera ali, né? Para poder você dizer, assim, dar 3 dicas do que as pessoas não podem, né? Deixar hipótese nenhuma, né? De fazerem, assim, no seu processo aí de seleção. Então, você pode olhar para aquela câmera ali e dar ali as 3 dicas. Primeiro, né, eu acho que a primeira questão, assim, que um candidato precisa ter é clareza da vaga. Então, conhece a vaga? Conhece a empresa? Se identifica? Então, beleza, vamos nos candidatar. Primeira coisa. A segunda coisa é revisar o currículo. Então, o que é muito importante ter no currículo? Os seus dados de contato, telefone, WhatsApp, muito importante, né, cara? WhatsApp hoje pra tudo. Telefone, WhatsApp, e-mail, e principalmente a sua jornada profissional ou a sua jornada acadêmica, né, a sua formação acadêmica, a sua formação escolar é muito importante. E aí, de forma muito clara, de forma muito honesta, de forma muito explicada, para que a pessoa que vai ler consiga aí identificar qual é a sua melhor história. Então, eu acho que esses 2 pontos são fundamentais, assim, e se a pessoa fizer isso, ela não vai errar. Camille, obrigada por você ter vindo aqui com a gente, entendeu? Hoje, no Taço Com, tá aqui na Casa Com, né, nosso especial. Pessoal, eu queria dizer pra vocês, assim, que esse podcast é muito especial pelo momento todo que a gente está vivendo, né? Esse momento, assim, de muitas jovens no mercado, pós-pandemia, né? Modelos diferentes de trabalho, de recrutamento e seleção. E, Camille, vou te dar um desafio, tá? A gente vai fazer um podcast sobre recrutamento do processo aí para inclusão social. Você trabalhar com essa questão, né, de gênero, né, até essa questão de sexo mesmo, que hoje tá muito em alta. Então, eu vou te fazer esse desafio, tá? Pessoal, não deixem de curtir nossas redes sociais, né? A gente está finalizando esse nosso podcast aqui com o nosso tema aqui de recrutamento e seleção, tá? Não deixem de curtir as nossas redes sociais, né? Agora também assistir o nosso programa na TV, toda segunda-feira de 7h30 às 8h, na SDP TV. Né? Nós também, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. E se você quiser algum tema, inclusive eu já recebi sugestão de tema na SDP TV, na live que a gente fez, de pré-lançamento do programa, porque algumas pessoas entraram lá no ao vivo e já viram o nosso programa, o Taço Conta, e eu já recebi, inclusive, Camille, sugestões, tá? Vinculadas aqui a essa sugestão que eu tô dando de tema. Então, não deixe de assistir a gente volta com mais Taço Conta, tá bom?